A melhor escolha da nossa vida é viver com Deus. É viver com Ele 24 horas do nosso dia. Isso muda a nossa vida. Isso traz qualidade para a nossa vida. Deus é o diferencial da nossa vida e nós nos alegramos muito com Ele na nossa vida. Se você tem esse sentimento também, eu louvo a Deus pela tua vida, porque eu sei que Deus ele tem transformado, tem mudado a tua vida, tem te ensinado muito. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje nessa palavra. E eu creio que essa palavra vai falar muito ao teu coração, como tem falado ao meu coração. Mas eu também quero te convidar para você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, deixar comentário e lembrar que essa é uma palavra para você ouvir. Você pode só deixar tocando e ouvindo, sendo abençoado enquanto faz suas coisas. Amém? Então que Deus abençoe a tua vida e vamos à palavra. Glória a Deus! E aqui iniciamos mais um momento da palavra. Esse momento de compartilhar da palavra do Senhor que é tão precioso. O tema da nossa mensagem de hoje é viver com Deus. Como é importante viver com Deus e por quê? Agora, você parou para pensar por que é tão importante viver com Deus? A gente vai responder nessa palavra de hoje. A palavra está baseada no livro de Jó 42, versículo 5, que nos diz o seguinte: Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isso foi Jó quem disse depois de ter passado por todos os apertos que passou e Deus ter restituído tudo que ele tinha perdido. Meus queridos, Jó, ele tinha essa condição, ele era um homem temente a Deus. Só que, sabe aquela coisa de ele ainda não tinha vivido nada com o Senhor? Pois é, depois de todos os apertos que ele passou, todas as provações que ele passou, Jó entendeu que ele tinha vivido algo muito intenso com Deus. Agora, por que ele viveu esse algo muito intenso? Também porque ele não se afastou do Senhor. Mesmo em meio a todas as suas dores, Jó nunca se afastou do Senhor. Nunca, 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 nunca. E aí ele chega no final do livro de Jó e fala isso. Eu te conhecia de ouvir falar. E talvez você que ouve essa palavra nesse momento deve estar nessa mesma condição de Jó. Você ouve muito falar do Senhor, mas você ainda não se aproximou dele para ter experiência com ele. E talvez a experiência que você precisa ter com o Senhor é uma experiência mais intensa. Eu te digo até que você precisa ter essa experiência mais intensa com o Senhor. Sabe, talvez você está passando por lutas e está passando por essas lutas sozinho. Porque se você não tem o Senhor na tua vida, você vai lutar sozinho e lutar sozinho é cansativo. Lutar sozinho tem vezes que nos leva até a derrota. Na maioria das vezes nos leva à derrota. Mas quando lutamos com o Senhor do nosso lado, nós experimentamos algo diferente. Eu não sei se você já ouviu falar de pessoas que falam bem assim, quando ouve o testemunho de outra pessoa que sofreu muito, fala bem assim, eu não aguentaria passar por isso não. Com certeza você já ouviu alguém falando isso. E eu te digo que é verdade. Nós, de nós mesmos, nós seres humanos, a gente não consegue muita coisa não. Mas sabe por que essa pessoa que contou o testemunho aguentou? Muito provavelmente é porque ela teve o Senhor. Sabe? O Senhor é que dá força pra gente. Porque de nós mesmos, meu irmão, minha irmã, a gente não consegue muita coisa não. Mas quando temos o Senhor, aí o negócio muda. Quando temos o Senhor, a força vem. A força que a gente nem achava que tinha e na verdade não tinha, porque ela é do Senhor e vem para nós, vem para as nossas vidas. Essa força para aguentar muitas e muitas coisas vem do Senhor. E o viver com Deus é algo muito precioso porque a gente encontra alegria em momentos que a gente, assim, logicamente, na lógica humana, não é nem pra gente estar alegre, mas a gente consegue sorrir em meio às nossas dores. Tudo isso porque a gente tem o Senhor na nossa vida. A gente consegue força para lutar lutas que a gente nunca achou que conseguiria lutar. Por quê? Porque temos o Senhor na nossa vida. A gente consegue sabedoria para lidar com situações que a gente nunca achou que tivesse. Ou até sabedoria para dar um conselho que a gente nunca entendeu que a gente tivesse aquela sabedoria toda para dar aquele conselho. Tudo vem do Senhor na nossa vida.
É o Senhor que muda tudo, sabe? Quando a gente tem o Senhor na nossa vida, muda tudo, tudo na nossa vida. E aí Jó chega a essa conclusão, que antes ele só ouvia falar do Senhor. E olha que Jó era muito temente a Deus. Mas antes ele só ouvia falar do Senhor, mas agora ele teve uma vivência com o Senhor. E vivência você só tem quando você está perto. Não tem como você conhecer uma pessoa de longe, sabe? Uma pessoa que está lá em outro estado e eu aqui, e aí eu estou conversando com ela pelo WhatsApp todo dia. Você só vai conhecer a parte bonitinha que essa pessoa está te mostrando. É vivendo com a pessoa, estando próximo, na verdade, estando próximo dessa pessoa que você vai conhecer quem é essa pessoa. E o Senhor, Ele quer você próximo dele para que você o conheça. Para que você saiba quem é Deus na tua vida. Para que você saiba que Deus, Ele vê um potencial em você que nem você consegue ver esse potencial. Deus, Ele é perfeito em tudo que faz. Ele é maravilhoso. E Ele vê potencial que nem você vê em você. E aí Jó fala bem assim, ó. Ele finaliza dizendo que antes ele conhecia só de ouvir falar. E ele já amava o que ele ouvia falar. Mas agora, ele finalizou, mas agora meus olhos te veem. Sabe, o olho vê alguma coisa porque tá perto, tá diante da gente. Eu tava até usando um exemplo outro dia que falava bem assim. Que a gente... por mais que eu veja fotos de lugares bonitos que eu nunca fui, sabe, de lugares, cachoeiras lindas, monumentos gigantescos, que eu posso ver fotos. E se eu vejo uma foto, eu não considero que eu vi, sabe? Que eu conheci aquela coisa. Teve um dia que tipo assim, eu sempre vi pela foto do Rio de Janeiro o Pão de Açúcar. Eu sempre achei assim bonito, ok. Mas aí num dia que eu vi com os meus olhos, aí eu falo, rapaz, que coisa bonita. Eu tô vendo agora, sabe? Eu tô vivendo isso aqui agora. Eu posso dizer que os meus olhos viram isso aqui. Então agora eu posso dizer agora que eu não vi só por foto, não, eu vi mesmo aquilo. E Jó agora teve chega a essa conclusão. Os meus olhos te veem agora. Sabe? Eu tô te vivendo nesse momento, Senhor. Na verdade, Jó já viveu de todas as lutas dele, ele sempre esteve com o Senhor. Então, os olhos veem é porque você está vivenciando aquilo. E eu acredito que Jó, a partir daquele momento, não queria mais tirar os olhos do Senhor. E que você não queira também tirar mais os olhos do Senhor, sabe? Que você queira estar perto. Que você queira estar sempre à vista do Senhor. Que você queira estar sempre próximo dele. Porque é esse estar próximo que vai mudar a tua vida. É o estar próximo do Senhor que vai trazer intimidade, sabe? Vai fazer de você e ele pessoas íntimas. Pessoas que se conhecem ainda mais, cada dia mais e mais. Vai fazer com que você conviva com o Senhor. E esse fato de você conviver com o Senhor é algo que é transformador na tua vida. Então que você tome posse disso. Que você compreenda que esse Deus maravilhoso, Ele quer mudar a tua vida. Esse Deus maravilhoso, Ele quer transformar a tua vida de uma forma que você nem consegue imaginar. Tudo isso porque Ele é Deus forte e poderoso. É Ele que é fonte de todas as boas coisas que você precisa. É o nosso Deus. Você não precisa de mais nenhum outro, sabe? Eu vou buscar isso aqui em tal lugar. Não, tudo estará nele. Tudo está nele. E se você confiar nesse Deus, Ele se aproximará de você. E não só se aproximará, mas habitará no teu coração. E aí, meu irmão, minha irmã, tua vida vai mudar em um nível que você não consegue nem imaginar agora. Mas vai mudar, porque o Senhor muda a nossa vida. Outro dia eu estava conversando com uma irmã lá da igreja que ela tem algum tempo de convertida. Tem pouco tempo de convertida, né? E aí ela estava falando que a vida dela mudou tanto depois que ela aceitou o Senhor. Sabe? Coisas que antes ela não conseguia lutar e agora ela já consegue lutar. Sabe? Não é que ela vive de vitória em vitória. Ela tem momentos que ela está um pouco cansada, triste.
Mas, mesmo em meio ao cansaço e à tristeza, ela falava assim, Edu, tem coisa que está diferente, que tem coisa que eu não suportava antes e agora eu suporto. Eu já sei como lidar com aquilo. Eu falei, tudo isso porque Deus está na tua vida. É Deus purinho aí, ó. E Deus faz essa mudança na nossa vida. Então, que Deus te fortaleça, que Deus esteja com você cada dia mais e mais, e que você viva o Senhor. Viva Deus na tua vida, porque isso é transformador, isso é maravilhoso, confie em mim. Amém? Mas eu não quero orar por você nesse momento. Vamos orar? Pai, de tão grande amor e cuidado, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem cuidado da gente, o Senhor tem nos livrado de tantos males. Oh Deus, que o nosso coração, Deus, aprenda e queira com toda a nossa força viver contigo. Ah, Deus, que a gente não se aparte do Senhor, que a gente não se afaste do Senhor, mas que a gente esteja sempre com o Senhor, meu Deus. Que a gente esteja sempre próximo do Senhor, porque isso é maravilhoso demais. Tende misericórdia de nós, meu Deus. Livra-nos de todo mal. Deus, que a nossa vida seja sempre na tua companhia, ó Deus, e não distante do Senhor. Porque distante do Senhor é tudo muito incerto. Mas com o Senhor, as coisas caminham. Então, Deus, obrigado por todo o teu amor e cuidado. Obrigado por tudo, Pai de amor. Seja conosco, livra-nos de todo mal. E não se afaste de nós, ó Deus, porque nós também não nos afastaremos do Senhor nunca. Te clamamos a Deus e clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe tua vida e te fortaleça cada dia mais e mais. E que você, dia após dia, se aproxime do Senhor. Amém?